Olá pessoal, tudo bem? Eu recebi algumas solicitações para falar um pouco mais. Alguns vídeos anteriores a gente falou sobre o passado, presente e futuro. Então eu vou falar um pouco sobre isso, que é uma das coisas que eu tenho como premissa na minha vida e eu tento passar isso para o meu time, tento passar isso para os meus amigos. E eu percebo que isso ajuda muito, porque às vezes a gente tem alguns anseios que a gente precisa entender. Então o que é o passado? A gente olha para trás e fala assim, caraca, que espetáculo. Olha a quantidade de coisas que eu passei, olha a quantidade de dificuldades que eu passei, olha a quantidade de realizações que eu passei. Isso é muito legal, porque a gente pensa em financeiro, a gente pensa, poxa, olha como o mundo mudou, olha como a gente tem oportunidades. Aí eu vejo pessoas, pô, Vitor, mas se eu tivesse 10 anos atrás eu teria feito uma faculdade, hoje eu não tenho. Aí a pergunta que eu faço, e daí? Passou. Que hoje o que eu vejo muito é algumas pessoas se prendendo ao passado. Mas se eu tivesse como voltar atrás, eu teria feito inglês. Faça. Porque eu percebo que a gente está muito preso ao passado. Porque o presente, ele é a mola compulsora do futuro. Aí a gente olha para frente e fala assim, cara, como vai ser o futuro? Eu lembro na escola que a gente fez uma carta que depois de 5 anos a gente ia ver o que estava escrito. A gente escreveu muito aquém do que da perspectiva das coisas que aconteceram. Mas quando eu escrevi o que eu queria daqui a 5 anos, eu tinha um objetivo. Consegui realizar? Não. Mas quando eu li, eu falei, caraca, como passa rápido. E como alguns sonhos que eu tinha 5 anos atrás, depois de 5 anos não fazia mais parte dos meus sonhos. Mas eu precisava ter para chegar onde eu cheguei. Quando eu falo de vida profissional, tem muita gente que fala sorte, acaso. Não. Muito do passado. O que nós somos hoje é reflexo do passado. O futuro é reflexo do presente. Então é muito importante a gente avaliar o seguinte, o passado já foi. Muito importante, nos ajudou até onde a gente está. Feliz ou triste, esse é o presente. E qual é o futuro? O futuro nós vamos escrever, não reescrever. Nós vamos escrever. O futuro pertence a Deus e às nossas atitudes, às nossas vontades, às nossas metas. Então uma coisa que eu posso falar para vocês, meta pessoal. Falei atrás sobre o vídeo da gente falar, conversar, se conhecer no espelho. Isso é muito legal, até para você ver teu futuro. Porque eu volto a falar, as pessoas perguntam, mas que eu comentei faculdade, entre outras coisas, se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha saído de uma empresa, não tinha feito isso, tinha feito aquilo. Não, pessoal, já foi. E agora? 2021, amanhã, vamos fazer acontecer. Um recado que eu posso dar para vocês, o futuro é magnífico, só depende de nós, das pessoas que estão ao nosso lado, só depende de nós. Eu estava falando recém com um amigo sobre filho, ele falou, pô, tio, tô pai há 6 meses, aí ele falou, cara, olha o desafio que eu tenho, o futuro dessa criança está na minha mão e da minha esposa. Eu falei, é isso? Falou, tem 6 meses que eu estou fazendo algumas coisas diferentes na minha vida que eu não fazia antes. Porque hoje o futuro dessa criança depende de mim. Então o que eu vou fazer diferente? O que eu posso fazer para quando ela tiver maior, ela tiver lá para os 3, 4, 5, 18 anos, em qual faculdade eu vou colocar ela? Ou quanto eu vou formar ela? Se ela nova vai fazer um curso de inglês ou não? O futuro dela, no início, depende da minha pessoa. Então hoje eu sou uma outra pessoa. Eu olhei e falei, cara, que legal, que bacana, eu não tinha essa percepção, mas quando a gente pensa, muitas vezes o futuro de outra pessoa depende da gente. E o que nós estamos fazendo? Vamos fazer um belo de um futuro. Porque eu vejo pessoas às vezes comentam, mas não deu certo por causa disso, por causa daquilo. Não. Vamos parar e vamos realmente entender o que a gente pode fazer para dar certo. Que dá. Porque o futuro é espetacular. O futuro é magnífico. Que só depende de nós. Só depende de quanto a gente está se qualificando hoje, ou quanto a gente quer fazer a diferença. Eu vejo muitas das pessoas, tem um conhecido que tem 4 anos que ele quer fazer faculdade, ele tinha se formado esse ano. Eu perguntei, como é que está a faculdade? Ele, não comecei ainda. Mas 4 anos atrás você já tinha dito que ia começar. Ele, mas
Me arrependo, porque se eu começar agora são mais 4 anos. Falei, paciência, já passou. Você vai se arrepender e não vai fazer porque você está frustrado. Frustração já passou, vamos fazer. É muito bacana, iniciou a faculdade, está todo motivado. É isso. Porque não adianta a gente falar, se eu tivesse feito. Não, vamos fazer. Porque o futuro é magnífico. É o que eu penso, poxa, eu tenho 39 anos, a única certeza que eu tenho na minha vida é que eu vou trabalhar o resto da minha vida. Eu amo ser vendedor. É que as pessoas às vezes até perguntam, você é empresário? Sou, mas eu sou o primeiro vendedor. Quando eu vou no hotel, eu coloco lá, profissão ou função, profissão, vendedor. Eu sou vendedor. Porque eu amo vender. E eu percebo que através da venda, através da resiliência, através de tudo, futuro. Falei para vocês em alguns vídeos passados aí, o exemplo, a nossa equipe, o nosso time da Deltacom, de equipe que fala, cara, precisa vender robô. A gente está pronto para vender robô. Porque esse é o futuro. Mas não adianta quando chegar o robô falar, caraca, mas agora eu vou me qualificar. Não, vamos acompanhar. Porque olha as principais empresas, as empresas que mais se destacam, estão fazendo o diferente. Então eles já estão avaliando o futuro. Você vê empresas hoje que colocam um produto que você fala assim, caraca, mas esse produto não vai dar certo, mas ele não quer vender ele hoje. Hoje ele só quer frisar a marca. Ele está pensando no futuro. E não vamos ser passageiros do destino. Porque eu vejo, infelizmente, quando a gente vê rede social, a gente vê algumas pessoas, são passageiros do destino, não podemos. Eu vejo pessoas às vezes falam assim, tal coisa, eu falo, caraca, só está lendo no Facebook, só está pegando matérias do Facebook. Não! Uma primeira meta que a gente tem que ter, ler 5 páginas de um livro por dia. Ou que seja 3 páginas. Escolhe um livro avulso, entra numa livraria, escolhe um livro. Fala, eu vou ler esse livro. Aí a gente fala, poxa, mas hoje pode ser no celular. Posso dar uma sugestão? Compre o livro. Compre. Porque é muito mais gostoso você folhear um livro. Compre. Leia 3, 4 páginas por dia. Quem é casado, tem uma esposa, tem um namorado, pai, mãe, dá um livro de presente no Natal. Porque às vezes a gente pensa em dar N coisas, dá um livro de presente. É a melhor forma que a gente tem de iniciar o nosso futuro. É ganhando conhecimento. Eu fiz muito nas empresas que eu passei, bibliotecas. Todas as empresas que eu passei, eu juntava meu time e falava, galera, todo mundo faz amigo oculto, né? Eu falava, nosso amigo oculto é de livro. Um vai dar o livro para o outro. Isso virou prática. Porque a primeira vez que fez, o que as pessoas, caraca, eu tenho vontade de ler esse livro. Aí, o exemplo, tinha uma equipe de 20, então nós tínhamos 20 livros para ler. Então, cada um comprou aí um livro de 30, 35 reais, não precisa mais comprar livro no ano. Vai ler 20 livros no ano. Olha que espetáculo, olha as atitudes. Aí eu vejo, às vezes, as pessoas, vão fazer amigo de chinelo ou de qualquer outra coisa. Vamos iniciar na nossa equipe, a gente está aí agora. Qual vai ser o nosso amigo oculto? De livro. Vamos presentear os nossos amigos com livro. Olha que espetáculo. É o primeiro passo do sucesso. Uma coisa que meu pai fala que é muito legal. O livro é uma forma lícita de roubar o conhecimento de uma pessoa. Porque ela demorou, ela se qualificou, ela estudou para publicar um livro. E nós temos a possibilidade de ir lá ler, ganhar conhecimento. Então, pessoal, o futuro está em nossas mãos. Mas o futuro está hoje na nossa atitude. O que nós estamos fazendo agora para fazer um futuro magnífico? Está em nossas mãos. Beleza? Um abraço, que eu possa ter ajudado a muitos. O nosso papel aqui é trocar, é compartilhar. Porque muitos dos vídeos que eu faço, eu amo ver vídeo. Eu amo ler. Eu amo conversar. Eu amo fazer entrevista. Eu amo fazer palestra. Eu amo falar. Eu amo ouvir. Porque o que eu percebo é o seguinte, quanto mais conhecimento eu adquiro, isso ajuda mais na minha vida, mais nos meus objetivos. Beleza, pessoal? Um abraço. Fiquem com Deus.